Boa noite. Programa Centros de hoje, nós vamos tratar do assunto Fundo de Financiamento Estudantil, o FIES, logo após a abertura do programa. Boa noite, sejam todos bem-vindos. Mais um programa Centros. Hoje nós vamos falar sobre o FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. Como ele funciona, suas regras, sua importância dentro do ambiente não só acadêmico, estudantil, mas também a questão da projeção social, a projeção econômica. E para falar desse assunto, temos aqui conosco a professora Luciana Carvalho Fernandes, que é pró-reitora de ensino da Univates. Temos também a Mayra Majolo, que é coordenadora do financiamento na Univates, o Carlos Giasson, que é economista, e a Eduarda Scherer, que é uma estudante aqui da instituição, na área do direito, e ela tem acesso, usufrui do FIES. Portanto, vamos ter o relato também do outro lado. Bom, vamos lá, vamos começar conversando um pouquinho sobre o que é o FIES, qual é o seu histórico, qual foi a sua proposta, e para isso acho que a Mayra pode nos dar uma pequena introdução no tema, né, Mayra? Isso. O FIES, hoje a gente diferencia ele de FIES antigo, que era até 2009, e o FIES novo, que então surgiu a partir de 2010. Mais precisamente em abril de 2010, que iniciaram as inscrições do FIES novo. Então, diferenciado assim aqui na instituição. Qual foi a maior diferença quando surgiu esse FIES novo? Primeiramente, o juro de 3,4 ao ano, que teve uma redução bastante significativa em relação ao FIES antigo, que ali por 2009 estava em 6,2, se eu não me engano. 6,2 para 3,4, quer dizer, praticamente reduziu metade, bastante. Né? O Carlos já vai poder nos dizer o quanto isso impacta em termos de distribuição e acesso, né? Isso. E a outra questão foi no prazo que o aluno tem para devolver o valor utilizado, que antes alguns contratos eram no prazo do curso ou então no dobro do prazo utilizado, sendo que no FIES novo é 3 vezes o tempo de utilização, mais 1 ano. Então, o aluno que utiliza o FIES por 5 anos vai ter 16 anos para devolver o valor utilizado. Certo. Além de ter um prazo de carência, que antes alguns contratos não tinham carência, outros tinham somente meio ano, e agora o aluno tem 1 ano e meio de carência para começar essa devolução. Concluiu o curso, 1 ano e meio de carência para começar a pagar. Isso. E a partir de então corre os 16 anos ou os 3 anos. Exato. O prazo de 3 vezes a duração do curso mais 1 ano. Exato. Então, essas foram as mudanças mais significativas que eu imagino que a maioria do pessoal, dos estudantes que contrataram, levaram em consideração. Bom, não preciso nem, acho que vou te fazer uma pergunta óbvia, mas aumentou o número, a busca, a procura? Sim, inclusive até fui pesquisar, até o final de novembro, eram mais de 30% dos alunos da instituição, da graduação, possuem o financiamento. Então, hoje, 30%, mais de 30%. Isso, 34% dos alunos possuem o FIES. Só para dar uma perspectiva histórica, né, a nível nacional, do que significou esse novo FIES a partir de 2009, desculpa. O Brasil teve, o FIES é uma continuidade de um programa de financiamento que houve uma ampliação da sua abrangência, na verdade. Desde 76, eu fui pesquisar, nós temos o CREDUC, que era o Crédito Educativo Federal, né, que ele se transformou em FIES lá, então, em 99, e até 2009 ele tinha atingido no Brasil todo 600 mil alunos. Certo. Era a sua abrangência. Então, o financiamento em 10 anos, o financiamento FIES antigo, atingiu 600 mil alunos. Para vocês terem uma ideia, só em 2013, num ano, foram 505 mil alunos atingidos. Então, para vocês terem para o pessoal ter ideia de o quanto ampliou isso, né, a importância que esse programa teve a nível nacional, né, de ampliar o acesso ao ensino superior aí a diversas pessoas. Né? Claro, ótimo. Isso dá uma ideia do volume, né? Isso, exato. Professora Luciana, para a Univates, é importante, é bom, como é que funciona isso para o Vale do Taquari? Eu acho que os números quase que falam por si só, né?
Então, se a gente colocar isso em perspectiva, né, vamos pensar que a cada 4 alunos que circulam hoje dentro da instituição, Certamente. tem Sim. FIES. Né? Então, para a gente ter ideia do volume que a gente tem de pessoas usufruindo desse benefício aqui dentro. Mas eu também gostaria de salientar, enquanto política pública, né, que uma coisa, e já parece grande a gente falar no geral, né, desses números, que o quanto que eles cresceram com o FIES novo, mas aí vamos lembrar de 2 áreas, principalmente, né, que além dessas vantagens todas que a Mayra já estava citando ainda há pouco, a gente tem ainda os alunos de licenciatura, porque o FIES, além de ser o financiamento estudantil, é uma política pública de fixação de profissionais depois trabalhando no serviço público. Então, por exemplo, se eu sou estudante de licenciatura, né, e após eu me formar, né, Mayra? Se eu for trabalhar no ensino público, aí o FIES vira bolsa. Certo. Né? Quer dizer, deixa de ser Então, um financiamento dizer, para ir abatendo ao longo do tempo O de fato dele atividade. trabalhar na rede pública permite que ele utilize o FIES como uma bolsa, ao invés dele todo mês efetuar o pagamento da parcela dele. O fato dele trabalhar no mínimo 20 horas semanais na rede pública permite que ele abata 1% da dívida. Então, o aluno que já consegue algum contrato na rede pública desde o início, em 8 anos e 4 meses, arredondando, já abateu, liquidou a dívida dele. Liquidou sem pagar. Sem pagar desembolsar. efetivamente. Sim. Exato. Então, como política de política recursos humanos. pública de fixação de recursos humanos, é uma das mais fantásticas que tem hoje. Então, isso vale tanto para as licenciaturas quanto para a medicina. Né? Então, e já se tem movimento, né, de se estender isso para outras áreas. Certo. Né? Por essa magnitude, né? Imagina que aí tu consegue fixar um recurso humano qualificado trabalhando na rede pública. Claro. Né? Então, isso é fundamental. Né? E aqui, para nós, na Univat, significa também que a gente tem o estudante conosco por mais tempo durante a semana, né? Que é fundamental, né? Que esse estudante que pode se dedicar mais noites ou mais manhãs, ou mais turnos aqui aquele aluno que eventualmente conosco. com recurso próprio faria Não somente uma, 2, 3 disciplinas, com o financiamento ele consegue fazer 4, 5 ou até a totalidade do semestre e cursando o curso de maneira regular. mais rápido. Até porque ele tem um prazo para se formar, né? No momento que ele assina o contrato, ele tem o prazo do curso para utilizar o financiamento. Então, tem a opção ainda de prorrogar por mais 1 ano, né? Certo. Mas é isso que a Mas Profi se o curso dura 4 anos, ele vai ter lá no máximo 5 anos para concluir então, via financiamento. O normal dele é cursar em torno de 4 disciplinas ou mais, né? Não menos disso. Então, por isso ele está mais presente em comparação com os outros. Perfeito. Importante essa sua observação, porque pedagogicamente é importante que o aluno tenha uma sequência que seja o mais regular possível, né? Exatamente. Que ele não role muito esse prazo, porque senão ele vai desconectando os conhecimentos, as disciplinas, os semestres, vai perdendo a conexão com os próprios colegas que vão passando, né? Eventualmente ele pode correr o risco de ter que pegar um segundo ou até um terceiro projeto pedagógico e aí muda alguma coisa ao longo do curso. Exato. Então, essa frequência é importante, né? E o FIES permite isso. Certo. Né? Além de entrar no mercado de trabalho. Antes, tem áreas que exigem que o aluno esteja formado para conseguir seguir na área, né? Então, agiliza na formação e vai estar no mercado de trabalho antes também. Perfeito, perfeito. Esse é um detalhe importante, eu acho que temos aí um bom histórico. Então, desde 76 já havia política de financiamento, mas a partir, então, do FIES é 99? Isso, 99 era FIES, 2009 o novo FIES, né? Se manteve o nome, mas se mudou radicalmente a regra, né, do FIES para realmente, então, tornar isso algo de peso. E é interessante colocar que a Univates, junto com esse grupo das instituições comunitárias aqui do Rio Grande do Sul, foi uma das primeiras instituições que abraçou o FIES, que acreditou no FIES como sendo um programa importante, né? E foi reconhecida por isso, inclusive, né? Porque já se teve, digamos assim, já se vislumbrou na época que esse seria um caminho, então, da ampliação do acesso ao ensino superior. Ótimo, acho que é um bom tempo para a gente começar o nosso segundo bloco. Vamos ao nosso intervalo e já voltamos.
Segundo bloco, então, do nosso programa Centros de hoje, sobre Fundo de Financiamento Estudantil, FIES. Conosco, professora Luciana Carvalho Fernandes, pró-reitora de ensino aqui da instituição. Temos também a Mayra Majolo, coordenadora de financiamentos da Univates, o economista Carlos Giasson e a Eduarda Scherer, estudante de Direito e utiliza o FIES. Fechamos o primeiro bloco falando sobre a importância de como os alunos que utilizam o FIES podem agilizar sua formatura, a conclusão do curso, mas o Carlos também salientou essa questão de acesso para novas camadas, para novos grupos sociais. Acho que isso é importante sob o ponto de vista macroeconômico, inclusive, né, de sociedade, do quanto permite o acesso ao ensino superior de pessoas que eventualmente antes não teriam condições de estar dentro do ensino superior, inclusive com financiamento 100% hoje, isso, né? Já vamos poder relatar. Então, Sandro, eu acho que, do meu ponto de vista, qualquer política pública que o governo coloque em prática, ela deve ter um respaldo da sociedade também. Então, a sociedade tem que acreditar que isso é possível e abraçar essa política pública. E o FIES é um caso positivo de uma política pública que vem dando certo ao longo do tempo, né? Recentemente saíram alguns dados aí que eu acho muito interessante mostrar. Em 2000, para vocês terem uma ideia, 4,4% da população brasileira tinha curso superior. Certo. Hoje em 2012, nós estamos com 12%. Então, quase que triplicou o número de pessoas com ensino superior, né, formados em uma década. E muito disso é reflexo, então, do FIES e outros ProUni, e outros né, sistema de bolsas e tal, que permitiram com que mais pessoas, então mais camadas da sociedade, camadas mais carentes da sociedade, pudessem ter acesso ao ensino superior. Por outro lado, então, para as instituições privadas ou comunitárias, né, isso foi interessante porque otimizou a utilização da estrutura, que muitas vezes ficava ociosa, né, durante o dia, ou mesmo as pessoas faziam menos cadeiras. Então, se houve uma maior eficiência na utilização dos recursos que estavam aí disponíveis, né, e, por outro lado, houve um maior acesso dessas pessoas ao ensino superior. Acho bem interessante sob esse ponto de vista de política pública. E isso, né, impacta não só na questão da escolaridade, mas na questão econômica, na questão da produtividade, na questão macro, né? Exato. O Brasil passou por nesses anos aí, um período de crescimento econômico bastante acelerado, né? Agora nós estamos numa estabilidade e tal, mas ainda há uma demanda muito grande por muitas áreas profissionais aí que nós temos deficiência, né? Certo. E não se forma um profissional de uma hora para outra, né? Não se forma um engenheiro, não se forma um médico, não se forma um professor em 2 anos. Tem que ter um tempo para isso acontecer, né? Eu acho que o Brasil está correndo atrás de um tempo perdido, né? De décadas perdidas que nós tivemos aí do ensino superior ainda engatinhando e atendendo só, digamos assim, a nata da sociedade que conseguia ter acesso a ele. Agora a gente está ampliando isso. Certo. E mesmo que se critique, não vai ter vaga para todo mundo, eu acho que uma pessoa em nível superior, ela vai ter um grau de empreendedorismo maior, um grau de exigência maior quando vai procurar um emprego, um trabalho, enfim. Eu acho que só tem pontos positivos sobre esse ponto de vista, né? Mayra, a diferença, o FIES antigo, ele não permitia financiamento de 100%, né? Era 50% ou 75%. E agora, então, a partir de 2010, varia de 50% a 100%. Quer dizer, se eu quiser começar estudando e já entrar com financiamento integral, posso solicitar? Sim, claro que tem alguns pré-requisitos que o aluno tem que se enquadrar, que é conforme a renda, o grupo familiar da pessoa e quanto isso compromete, quanto a mensalidade compromete na renda familiar. Porém, os cursos de licenciatura podem cursar 100% independente desse comprometimento. Então, é mais um fator que eles tentam fazer com que mais alunos de licenciatura, né, se formem logo e utilizem o FIES. Professora Luciana, podemos dizer que isso também seja um elemento que justifique ou que fundamente um certo crescimento ou uma certa expansão da Univates aqui no Vale do Taquari, mesmo para fora? Hoje já sabemos que muitos municípios, as pessoas vêm estudar aqui, porque se a gente pensar em ensino superior só para a classe A, B, com certeza o corte é muito mais embaixo. Hoje, qualquer processo de expansão de uma instituição passa por absorver essas outras camadas sociais, outras pessoas, eventualmente de outras idades,
né, que vão ter que colocar isso dentro do seu custo financeiro, e a Univates, então, ela também se beneficia enquanto instituição, enquanto organização, acessando novos alunos em função desse plano, né? Não, sem dúvida. Traz diversidade para o campus em todos os sentidos, né? Então, a única prerrogativa realmente é, a partir de 2010, então, o candidato ter realizado uma prova do Enem, né? Mas isso cabe sempre salientar que qualquer um pode realizar a qualquer tempo. Certo. Né? Então, não é só quem está terminando o ensino médio. Não é só quem está terminando o ensino médio. Né? Então, por isso, é uma política de inclusão em todos os sentidos. Né? E que traz benefício, eu diria que quanto antes acesso, melhor. Né? Tanto que nós temos como política agora, durante sempre as matrículas, manter um plantão do FIES. Certo. Né? Como um estímulo nesse e um sentido, serviço. É um estímulo a quem, para se conhecer o programa e, se for de interesse, poder usufruir o mais rapidamente possível, porque quanto antes o estudante consegue acessar esse recurso, melhor para a sua vida acadêmica. Por aquilo que a gente já havia falando, né? Consegue conduzir o curso de maneira mais regular, né? E isso, para a vida acadêmica do estudante, é muito importante. Claro, claro. Eduarda, vamos lá, vamos te ouvir um pouquinho. Nos conte a sua história. Muitas das falas já contemplaram um pouquinho do que me levam a fazer e está no nono semestre do curso agora, né? Me formo em agosto do próximo semestre, né? Do Direito, aqui na instituição. E a pretensão para mim fazer o FIES foi mesmo garantir a qualificação a curto prazo. Diferente seria se eu tivesse que fazer a faculdade sem o auxílio do crédito, do financiamento, iria demorar mais tempo, né? O que me levou a também a possibilidade de estar em espaços e convívio com uma perspectiva social de atuação desde a formação da faculdade. Então, como eu tinha o benefício e auxílio do FIES, acabei me deparando com experiências e atuações na área política, social e religiosa. Então, o benefício do FIES também nessa questão de não tornar o estudante muitas vezes dependendo de uma renda estritamente salarial, né? Aquele compromisso. Então, a gente tem outros meios de convívio e foi nessa experiência que eu também pude fazer toda essa análise crítica, né, do efeito de uma política pública. E uma política pública que a gente fala em pequeno prazo ainda, né? A gente pega 10 anos, então um efeito que também, esses benefícios, não só o FIES, porque o FIES a gente fala de um crédito por uma classe média, né? Sim. Uma classe média, porque ele ainda pega a questão da situação econômica financeira da pessoa como requisito forte, né, da porcentagem de que tu consegue do financiamento. Mas como vai consolidar também a sociedade brasileira como um todo na questão do desenvolvimento e na questão da qualificação dessa sociedade. Daí a gente tem, né, vários pontos de ascensão e de uma ascensão intelectual primeiro, que a longo prazo, então, a gente pode ter uma nova perspectiva de ascensão econômica da comunidade pobre, né? Dos pobres que agora chegam, que é a primeira geração que tem condições e que tem, eu acho que até pretensão, né? A possibilidade de chegar. Uma pretensão justa, não no sentido negativo da palavra, né? Exato. E assim, não é nem se pensar em vagas para todos, mas se pensar também como o Estado paga a sua dívida histórica e não ter essa pretensão sempre na sua história social. Eu acho que isso que a Eduarda traz é importantíssimo, né? Porque essa política faz com que muitos estudantes sejam a primeira geração da família a conseguir frequentar realmente a universidade. Né? Então, por isso falava antes, é uma das melhores políticas públicas que nós temos na atualidade, porque vai no âmago, né? Depois que a pessoa consegue formação em nível superior, várias portas vão se abrindo, né? Mas conseguir ser o primeiro da tua família a acessar um ensino superior, isso para o resto da família é importantíssimo. Um estímulo fundamental, né? Isso é uma coisa que a gente já tem na nossa região aqui, isso já acontece bastante, né? A gente vê famílias que fazem verdadeiros consórcios para que um consiga acessar. Então, essa política vem nesse sentido, quer dizer, que
dê condições para as famílias colocar seus filhos no ensino superior. E aí, eu estava escutando a Eduarda e estava lembrando que agora nós estamos com um serviço que é relativamente novo, começamos esse semestre, que é levar às escolas públicas, né, conhecimento, né, quase que um plantão, né, Mayra? Acho que a gente podia falar um pouquinho disso, que de trazer nas escolas, né, fazer um plantão do FIES para os alunos ir tirando dúvida, ainda enquanto eles estão no ensino médio. Já irem se preparando, já irem vendo essas opções. Já irem vendo que cursos que tem, o que dá para fazer, porque eu imagino quantos desses alunos não abortam a ideia ou não se... Às vezes acham que não é para ele, né? Pensam que não teriam condições de continuar, de fazer um processo de continuidade do ensino antes de ver quais são essas opções disponíveis. E aí a importância do teu relato. A gente vai esperar o teu relato no início do próximo bloco, que a gente já está fechando aqui. Mas eu só queria voltar numa ideia que eu achei fantástica da contribuição da Eduarda agora, é de como a gente não só traz essas pessoas, dá uma perspectiva para elas, permite que elas sonhem, que elas se projetem, que elas pensem um crescimento econômico, de vida, social, mas também dá um outro ambiente, né? Dá outras vivências, dá outros contextos, né? A pessoa não é uma crítica, eu acho que cada um pode escolher qual é o seu contexto. Eu quero viver no meu quadrado o resto da vida, ótimo, é sua opção, mas experimentar novas situações é fundamental, né? E é isso que a gente oferece aqui dentro, aí a diversidade que a professora Luciana colocava. Como a minha geração, né? A geração 90, a gente sabe que a gente vive um período de transição. Primeiro de consolidação de processo democrático e agora um período de transição social também, com a ascensão social que acontece a partir da possibilidade de se cursar uma universidade. Perfeito. Eu acho que essa é a grande questão, né? A gente trabalha agora em um novo projeto também de sociedade a partir disso, com essa questão da inclusão. Ok. Primeira vez no Brasil. Vou deixar essa questão, a Mayra vai nos relatar como é que é esse plantão no ensino médio, e já vou deixar a questão para o Carlos pensar. Qual é a consequência disso? Mais alunos formados, qual é o passo seguinte? Porque uma política pública sempre tem que estar pensando, né, no seu próximo passo. Não adianta estar com, daqui a pouco, 50% da população com ensino superior, e aí fazemos o que com isso? Né? Vamos tentar responder isso. Nossa missão também é tentar melhorar o Brasil aqui no programa Centros, né? Voltamos logo após o intervalo. Muito bem, nosso programa Centros de hoje, então, falando sobre o FIES. No bloco anterior, a Mayra começou aqui, a professora Luciana jogou a bola, levantou aqui para ela. Vamos ver como é que funciona esse plantão, como é que funciona esse serviço que está disponibilizado para as escolas de ensino médio, para que o aluno, antes de concluir o seu ensino médio, ele já vislumbre essa luz lá adiante. Olha, vou ter condições, eu posso, o ensino superior também é para mim, porque há uma ferramenta que me ajuda. Como é que funciona isso? No último semestre, então, se chegou à conclusão em visitar as principais escolas públicas da região aqui do Vale do Taquari. Fizemos isso, em algumas, inclusive, visitamos todo o ensino médio, não só os terceiros anos, né? Então, qual é a ideia? Despertar neles a decisão de entrar para o ensino superior e que existe a possibilidade, daqui a pouco, que eles deixam de vir para cá achando que não tem condições ou que a Univartes é algo está muito distante deles. Então, a gente passou a visitar as escolas com o intuito de despertar isso nele, que eles podem, que eles têm condições. E foi interessante ainda que foi mais ou menos na época da prova do Enem, então já se levantava essa questão. Olha, quem vai fazer a prova do Enem? Já se informava, já se repassava as principais regras para a contratação do financiamento. Muitos já se mostravam bem interessados nesse momento e acredito que serão nossos alunos agora em 2015A. Então, a ideia é continuar isso nos próximos semestres e visitando não só os terceiros anos, já no ensino médio, no primeiro, segundo, quando for necessário, né? Para trazer mais gente para cá. Imagino que sensibilizar esses alunos já é um passo importante, mas colocar esse tema em pauta para que esses alunos possam levar para suas casas, né?
Daqui a pouco está gerando algum material que eles possam estar disponibilizando para os seus pais também verem essa mesma informação. Quebrar um pouco desse bloqueio que ainda, de certa forma, ainda existe, né? Certo. E quando se está no ensino médio, não se tem muito, dificilmente se tem um norte ou se está bem decidido, né? Então, mais nesse sentido. E ainda foi, como desde fevereiro de 2014, agora desse ano, a instituição aderiu ao FGEDUC, ao Fundo Garantidor. O que é isso? Traduza para nós. Isso. O Fundo Garantidor, o que é? Foi uma adesão, de certa forma, obrigatória para as instituições continuarem com o financiamento. As licenciaturas podem aderir a esse FGEDUC e não ter a necessidade de fiadores. Certo. Então, ele vai, a parte acadêmica, a gente vai analisar, vai aprovar aqui. Há uma série de documentos que continuam sendo necessários. Ele vai assinar diretamente no banco, mas sem a necessidade de fiador. Então, licenciaturas já tem essa opção, independente da situação, do comprometimento da renda. Os demais alunos têm que comprovar um salário mínimo e meio per capita. Então, sempre considerando a renda bruta. Então, hoje, R$ 1.086 por pessoa pode contratar pelo FGEDUC. Então, os demais continuam pela fiança convencional. Certo. Mas, grande maioria, quase ninguém tinha conhecimento disso. Então, é mais uma vantagem, né, claro, que pessoa se ter. Que às vezes é um dificultador, né? Tu tem que trabalhar com a busca do Porque hoje em dia já ninguém... É que, como qualquer financiamento, né, o FIES também ele tem uma série de regras e ele tem o risco da pessoa não cumprir com essa obrigação. Então, esse risco ele é dividido aí entre governo, instituição bancária e instituição, né? Por isso que tem essa figura do fiador. Mas eu acho importante a gente aproveitar o espaço para talvez desmistificar um pouquinho essa situação, né? Que muita gente tem medo de assumir um financiamento, né? A gente vê muito na televisão, né? Procura evitar financiamento, se comprometer a longo prazo, nunca sabe o dia de amanhã. Mas o FIES, a gente costuma dizer o FIES é uma mãe, né? O FIES aceita todo mundo, tu estando enquadrado, e é muito vantajoso. É um financiamento, mas ele é subsidiado fortemente pelo governo. Se a gente for pegar a taxa de juros do FIES aqui, 3,4% ao ano, dá 0,28% ao mês. Certo. Tá? Então, a pessoa se compromete a pagar um juro menor do que inflação, menor do que poupança paga. Então, se a pessoa for analisar do ponto de vista financeiro, né, vale a pena deixar o teu dinheiro parado e pegar o financiamento. Ou guardando um dinheiro por mês na poupança que tu eventualmente fosse pagar de mensalidade para chegar no final e pagar talvez só com os juros o serviço dessa dívida, né? Perfeito. Então, tirar um pouco esse medo das pessoas. Mais correto, né? É correto. É mais barato pegar esse financiamento do que o seu dinheiro disponível no bolso hoje. Sim, porque se for pegar, por exemplo, a taxa Selic, que é, grosso modo, que o governo paga para pegar dinheiro emprestado, 11,7%, né, que está pagando, e ele repassa esse dinheiro para a gente por 3,4%. Então, ele está perdendo, né, 5% aí, 10%, sei lá quanto, que ele está assumindo esse custo para ampliar o acesso à educação. Então, o governo está gastando dinheiro, né, não está simplesmente repassando um recurso, financiando. Então, isso é interessante que as pessoas vejam que isso é uma vantagem muito grande do ponto de vista financeiro também. Perfeito. Né? E outra informação, só para complementar, se fosse só por esse olhar do investimento, né? Vou tirar um financiamento que ainda é mais barato do que se eu tivesse dinheiro no bolso. E se paralelo a isso nós pegarmos o quanto o fato de alguém ter um diploma incrementa no salário, no seu ganho financeiro, se cruzarmos essas duas informações, quer dizer, é impensável que alguém não faça o ensino superior. Né? Porque ele vai estar pagando muito mais barato do que ter o dinheiro e vai estar, com certeza, fazendo uma projeção, um crescimento salarial imediato, muito rápido, antes, inclusive, de ter de pagar o valor financiado. Exato. Né? Quer dizer... e se for ver o que é um curso superior, né, não é só tu chegar às 7h15, sentar na sala de aula e ir embora às 10h30. Claro. Tu precisa ter tempo para se dedicar. Né? Eu falo isso porque a minha experiência foi de trabalhar 8 horas, estudar de noite, dormir, fazer os trabalhos no fim de semana, e é algo muito puxado, né? Apesar de também, né, nada contra quem faz isso, foi uma experiência
positiva para mim, mas tu sente falta de poder participar de um projeto de extensão, de poder participar de uma viagem. Daqui a pouco a pessoa se dedicando mais tempo ao seu curso, né, vai se formar um profissional melhor, vai ter uma visão mais ampla do que é esse curso, essa formação que ele está buscando. Isso, o FIES é extremamente importante. E quando chega no final, né, tu tá formado, aí tu entra no mercado de trabalho, aí tu vai competir com os teus colegas e tendo essa vivência maior, tu vai ser um profissional mais capacitado também, né? Perfeito. Professor Luciano, é impossível a gente não lembrar aqui, não relatar, que não faltam opções, né, para os nossos alunos em qualquer curso, né? De atividades de extensão, de envolvimento. A Eduarda comentou algumas, acho que a gente pode voltar daqui a pouco com ela também, mas todos os cursos têm muito para oferecer enquanto crescimento, não só acadêmico, mas também pessoal, social, né? Acho que isso é fundamental. Sem dúvida. E também estamos avançando a passos largos, né? Em atividades de extensão, de pesquisa. E era aquilo que o Carlos falava ainda agora, né? Quando um estudante consegue tempo para frequentar mais o seu curso, independente de qual seja, ele consegue acessar outros ambientes também, né? A Eduarda citou alguns, né? E que só favorece intelectualmente, socialmente, e a instituição universitária é isso. A gente falou bastante aqui de sala de aula, né? Mas a formação em nível superior transborda, muito além da sala de aula. E ambientes assim, né, estão disponíveis independentemente do curso. Certo. Eduardo, é importante relatar um pouquinho, tu disseste que tu tens essas outras experiências, essas outras vivências. Isso é um crescimento que é fundamental, né? Porque só a sala de aula, ela te dá o diploma, ela te dá daqui a pouco o conteúdo, técnico, mas ela limita, né? Ou a perspectiva humanitária, né? E isso é importante porque a gente também encontra na comunidade, na instituição. No início da minha caminhada acadêmica, eu fui bolsista do projeto de extensão História e Cultura Caigangue, que me deu a possibilidade de analisar criticamente as políticas indigenistas do Brasil, junto com o curso de História, né? Desenvolvido aqui na região. Então, ainda hoje, tenho contato com a população, não só caigangue, como indígena de outros territórios do país e que fazem a gente ter esse olhar, né, do cuidado com essas populações e com a demanda e com a crueldade com que ainda são tratados. E quanto juventude, né? Quanto juventude, a gente tem experiências muito significativas aqui na instituição com a Pastoral Universitária Ecumênica. Então, também debates e compreensões, uma perspectiva... Debates, assim, pontuais, não só de crítica, mas como se levar contrapontos da sociedade para dentro da instituição, né? E o que eu falei antes era sobre a Rede Ecumênica de Juventude. Então, vai dar uma amplitude Brasil, junto com o Conjuve, com a Secretaria Nacional de Juventude, com a Secretaria de Direitos Humanos, um contato direto, né, com as demandas que existem a nível federal, mas se estruturam em demandas estaduais e municipais e que podem, sim, ser desenvolvidas, ser trabalhadas por qualquer lugar, independente da região do país. Seja Vale Taquari como exceção do Brasil, e uma exceção boa de Brasil, porque a gente vive uma realidade muito boa, né? Muito... Deixa eu te fazer uma pergunta. Essa tua vivência complementar à sala de aula, ela de alguma maneira influencia, te ajuda a tomar algumas decisões ou definir o teu rumo dentro do direito? Com certeza, porque muitas vezes a gente se limita também na visão técnica e processualista do direito. O processo, ele não é um monte de papel, ele lida com a vida de uma pessoa. Por trás dessas letras, por trás de toda a teoria e doutrina que a gente estuda durante os 5 anos aqui da faculdade, são pessoas, né? São problemas de pessoas que a gente vai enfrentar lá fora. Então, é essencial que o espaço universitário também seja esse meio de a gente aprender a compreender, a lidar com as pessoas, a lidar com o mundo, né? A lidar com gente. E isso vai formatar o profissional que tu és depois, né? Exato. Eu te faço essa pergunta porque às vezes a gente ouve assim, mas já tem tantos profissionais, tem tanta gente da área da farmácia no mercado. Puxa, mas tem tantas outras áreas ou tem tantas outras sub-áreas que tu pode ainda explorar, e isso parte muito do teu perfil, do teu gosto pessoal, mas também das experiências que tu cria, que tu busca, né? Das tuas vivências e da tua formatação enquanto profissional, que enquanto sala de aula é uma coisa, enquanto experiência, extensão, enquanto prática, enquanto contato com a sociedade é outra. E né? como é importante
não me dava conta disso no ensino médio e durante a faculdade, mas agora que eu concluo, como foi importante os momentos que foram propiciados aqui. Ótimo. Legal, muito bom. Encerramos o terceiro bloco, aqui a coisa voa. Logo, logo voltamos para o nosso quarto e último bloco do programa Centros de hoje. Ok, programa Centros de hoje, então, falando sobre o FIES. Mayra, como é que funciona na prática? Qual é a estrutura que nós temos? Aonde procurar? Quem procurar? Quando? Em que momento? Que documentos? Um resumo aí desse processo mais administrativo e burocrático do FIES. Certo. As inscrições para o próximo semestre, já 2015A, iniciam a partir do dia 2 de janeiro. Então, o primeiro semestre sempre é de janeiro a junho, segundo semestre de julho a dezembro. Então, o aluno faz a inscrição pelo site do CIS-FIES, que é o próprio site do MEC. Lá ele vai preencher os dados pessoais da família. O primeiro passo é lá, então. Enfim, vai preencher a inscrição lá. Finalizar na inscrição, vai agendar um horário através do Universo Univates, está disponível para todos os estudantes, né? Vai comparecer ao atendimento ao aluno, no dia horário marcado, com a documentação que também está disponível no site, ou então ele pode vir se informar, ligar, e-mail, como achar melhor. A gente vai conferir essa documentação, se confere com a inscrição dele, se estiver tudo nos conformes, é aprovado, e o próximo passo ele é finalizar o contrato no banco, no agente financeiro. E a agência ele já escolhe no momento da inscrição. Hoje ele pode optar pelo Banco do Brasil ou pela Caixa. Certo. Finalizada a contratação lá, ele nos entrega uma cópia do contrato para a gente ter formalizado então o pedido de financiamento dele, e a cada semestre, a partir dali, ele vai fazer a renovação, tudo pelo site do CIS-FIES. Mas para isso existe a comissão de financiamentos aqui na Univates, onde mantém o aluno informado através de e-mail, se for preciso por telefone também. E tu disseste que isso pode ser feito ao longo do semestre. Hoje, então, não tem mais uma data limite para encaminhamento. Olha, eu já estou estudando e eu quero fazer isso lá em março, em abril. Pode ser? Pode. Na instituição, não tem uma data que limita o aluno de encaminhar o financiamento, diferente de outras que tem um período determinado. Certo. Eu estou na metade do curso e daqui para frente eu vi o programa Centros de hoje, descobri que é uma fonte de financiamento interessante, que é mais lucrativo eu financiar do que bancar do próprio bolso. Escutei lá o Carlos Jasson, o economista, me abriu os olhos e tal, eu quero financiamento. Posso procurar? Pode ser durante o curso, não necessariamente no início da vida acadêmica, não tem necessidade. E, eventualmente, quem ainda não seja nosso aluno, mas já queira estar tirando alguma informação, pode estar procurando aqui na Univates também? Pode ir diretamente lá no atendimento ao aluno, no prédio 9, ou pode acessar a nossa página no site da Univates, que é em Espaço Acadêmico, FIES. Certo. Lá tem o contato no e-mail, créditos@univates também, ou por telefone. Excelente, ok. Ficamos com uma pergunta no ar antes, para o Carlos, que era a questão, não só assim o FIES legal, vimos muitos aspectos positivos, mas eventualmente, acho que tu tinhas não alguma crítica, mas alguns pontos de melhoria, ou qual seria o passo daqui para frente? Uma política pública sempre tem que estar prevendo qual é a próxima, né? Porque ainda mais uma política pública que dá certo, ou que faz um processo de transformação acontecer, ela já tem que estar apontando para o horizonte mais adiante quais são suas consequências e os próximos passos, né? Exato. Os resultados falam por si, né? Eu acho que a política pública do FIES é muito positiva, porque os resultados positivos são gritantes, mas sempre cabe uma crítica, né? Eu acho que a questão da instituição do FIES foi uma quebra de paradigma, que se pensava que política pública de educação tinha que ser voltada basicamente para instituições públicas, né? E a partir do momento que tu começa a incentivar, a colocar dinheiro, recurso em instituições privadas, né? A crítica vem, né? Principalmente das pessoas que são contra esse tipo de ação por parte do governo. E, de fato, a gente sabe que existem instituições que não primam muito pela qualidade, que querem ganhar muito na quantidade. O FIES se prestou um pouco a isso também, né? Então existe a crítica a ser feita, né? Então o que cabe ao governo agora é ampliar as políticas de controle de qualidade do ensino público, do ensino
superior brasileiro, né? As avaliações, enfim, eu acho que já tem uma estrutura bem estruturada, mas sempre, né, que se amplie, que se coloque em prática essas normas, né? E que, bom, se pense, então, agora o próximo passo a gente vai estar inundando o mercado com mais gente com ensino superior. Essas pessoas vão estar precisando de espaço para trabalhar, para atuar, enfim, né, com outras perspectivas de vida, com outras perspectivas de ganhos, com outras perspectivas de colaboração para a sociedade, e há que ter espaço para esse pessoal todo, né? Então, junto com isso, tem que ter políticas de incentivo ao empreendedorismo, incentivo ao desenvolvimento tecnológico, parques tecnológicos, enfim, políticas econômicas de crescimento da economia também. Eu acho que passa muito pela redução da burocracia pública para se iniciar novos negócios, porque vai ter a pressão da sociedade, da base da sociedade, para um estado mais ágil, que seja mais simples de tu poder empreender e criar novas oportunidades. Eu acho que basicamente é isso aí. E as pessoas, eu acho que a partir do momento que tem uma formação superior, vão querer sempre estar buscando romper novas barreiras na sua formação. Então, entra aí pós-graduação, entra especialização, entra mestrado. Então, vai ter que ter espaço para esse pessoal também buscar esse tipo de formação, né? Espaço, possibilidades e quem sabe inclusive financiamentos também. Sim, esse é um ponto importante, né? Hoje já está se discutindo, né? E deve estar em vias de construção, né? O FIES para mestrado e doutorado. Né? Que é nessa perspectiva que o Carlos falava ainda agora, né? Tem uma massa que vai se formando em graduação, então qual é o próximo passo? Né? A gente sabe que educação não tem fim, né? É permanente. Sim. Né? Então, a medida subsequente é para pós-graduação. Só uma questão, professora, a colocação do Carlos aponta para a questão da qualidade dos cursos. Há uma consequência, por exemplo, se o curso for mal avaliado, ele também perde acesso ao FIES, né? Como é que funciona isso? Isso é importantíssimo. Isso é uma prerrogativa dentro da própria política do FIES, acertada, né? Que é justamente para nivelar, né? Para não deixar que escolas que estejam em pendência em termos de qualidade de ensino formem estudantes advindos desta política pública, né? Então, como é que se amarra? Isso já se amarra hoje, né? Então, todos os cursos, né? Os formandos ao final do curso fazem, de acordo com ciclos avaliativos de 3 em 3 anos, né? A gente tem uma grande amostra de uma determinada área, né? Então, eles fazem a prova do ENAD. Certo. Então, aí se amarram 2 políticas públicas, né? Uma que é de avaliação dos sinais e outra que é de financiamento estudantil. Então, aqueles cursos que não têm ENAD satisfatório, ou seja, que o curso ficou com uma nota inferior a 3, né? Aí se bloqueia o financiamento, o novo financiamento. Quer dizer, isso também é importante de deixar claro. Novos alunos não acessam. Aqueles estudantes que estão financiados permanecem financiados. Porém, o curso perde a prerrogativa de captação de novos estudantes via financiamento estudantil. Até que ele resolva essas suas pendências que ele resolva e retome a pendência, uma nota. né? Porque às vezes também é importante esclarecer, né? Que um curso, porventura, pode acontecer dele e ficar com uma nota abaixo de 3 e não necessariamente ser um problema de qualidade. Às vezes acontece boicotes, né? Sim, mas muito comum nas isso federais. Flutua, né? Mas é uma amarração já é uma bem política, importante. já é uma forma de controle. Eduardo. Acho que também, já que a gente coloca algumas críticas ao próprio sistema, críticas também aos usuários, né, aos estudantes, estarem então valorizando as condições de acesso e benefício, e quando você usufrui de uma política pública, dever o valor a ela no sentido de inclusão, mas uma inclusão a todos e todas, né, no sentido que muitas vezes a gente ouve algumas críticas de modelos de outras assim, de novas modalidades de acesso, quando você mesmo tem um crédito ou outras coisas, né? A gente pode pegar o exemplo de Ciências Sem Fronteiras e algumas outras iniciativas que beneficiam a classe universitária, os universitários. Então, assim, também se está colocando, se a gente
Se a gente tem condições de se ter um crédito e possibilidades de estar na academia, que essas possibilidades não se limitem para outras pessoas. Né? Então, a capacidade crítica também do estudante em tá se percebendo como beneficiário de uma política pública, né? E todo o contexto que gira ao redor dessa questão. Acho que isso é muito importante. Que ele apoie, que ele busque, que ele colabore para que essas políticas públicas tenham o maior alcance possível, flexibilize ao máximo e o conjunto da sociedade se beneficie. Acho que passou a fase do jovem ser apolítico, né? Então também o do universitário deve se dar conta que ele está numa sociedade que tem sua base, seu fundamento político, que isso perpassa a sua vida, né? E a nossa vida cotidiana, nas mais diferentes situações. Perfeito. Bom, esperamos que a gente tenha boas novidades aí para frente, né? Mais alunos acessando, FIES ou não, mais gente estudando, a sociedade melhorando, ampliando, sendo mais crítica, sendo mais participativa, que a mão de obra se qualifique, ganhe mais. Bom, vai acontecer problemas, a gente já está vendo aí alguns países... Né? Estamos importando mão de obra de alguns países mais próximos e até que ponto isso é efetivamente política social de colaboração ou já é uma flexibilização do mercado de trabalho, mas são questões que ficam para um próximo programa. Exatamente. E assim a gente vai cercando tudo que acontece no Vale do Taquari e também dentro da Univates. Eu agradeço muito a presença de vocês, foi extremamente esclarecedor, acho que conseguimos fazer um programa que não fale só sobre o FIES, seu alcance, sua validade, suas consequências, seus problemas, mas que é uma política, acho que consenso aqui, válida, né? Muito obrigado a todos vocês, boa noite e aguardamos você para o próximo programa Centros aqui na TV Univates. Boa noite.